Alô, você! Hoje eu decidi transmitir daqui, da praia de Jiribatuba. Jiribatuba é a última localidade da ilha de Taparica, a maior ilha daqui da Bahia de Todos os Santos. Hoje é um dia especial para nós presbiterianos. Hoje é o Dia da Mulher Presbiteriana. Por isso, estar aqui em Jiribatuba tem um significado especial, singular para mim. Eu vou citar duas personagens da igreja presbiteriana aqui em Jiribatuba, que depois saíram daqui para outros locais, mas elas são nativas daqui de Jiribatuba e que servem como exemplo para mim, serviram de exemplo para mim e podem servir de exemplo para você. Estou me referindo a Dona Maria da Glória Nascimento, ou Dona Mãezinha, e Dona Guiomar Costa, ou simplesmente Dona Guiomar. Essas duas irmãs, duas senhoras, duas membros da SAF, durante boa parte de suas vidas, para mim tiveram um significado e ainda tem um significado muito importante. Foi Dona Maria da Glória que me ensinou as primeiras palavras do Evangelho e as primeiras palavras que eu poderia pronunciar diante de Deus. Ou seja, ela me ensinou a orar. Pois é, lá na sua casa, na Vasco da Gama, quando havia o culto doméstico, eu tive o privilégio de participar de vários cultos domésticos em sua casa. Uma coisa me chamou a atenção na sua oração. Dona Maria da Glória, Dona Mãezinha, como nós chamávamos carinhosamente, ela orava pelos seus filhos. Mesmo muito antes de haver o nosso projeto Ana, muito antes de haver o projeto Débora, Dona Maria da Glória pronunciava na sua oração, filho por filho, genro por genro, nora por nota, neto por neta, e ela ia citando o nome de cada um deles e os apresentando diante de Deus e rogando por eles e intercedendo por eles. Eu disse que eram duas personagens e a outra personagem eu não tive uma convivência maior com ela, porque ela morava aqui em Jiribatuba e só anos mais tarde foi morar em Salvador. Lembro-me de Dona Maria, Dona Guiomar e seu Misael Costa, irmãos queridos, e dela de forma especial, na reunião da SAF, lá na Igreja da Bahia, ou aqui em Jiribatuba, ou na sua casa, de joelhos dobrados, clamando a Deus por seus filhos. E incrível, quando ela fazia isso, eles não estavam na presença do Senhor. Eles tinham crescido e cada um seguido o seu rumo, cada um seguido o seu destino, mas ela nunca perdeu a esperança de vê-los na presença do Senhor. É incrível, irmãos e irmãs, que esta mulher, ela não teve a sua fé concretizada em vida, mas ela viu pela fé a conversão de seus filhos. E logo após o seu falecimento, após ela ser chamada para encontrar com o Senhor nos ares, seus filhos voltaram à presença de Deus e estão caminhando na presença de Deus e levando os seus netos, e é tão bom quando eu vou à igreja e encontro aqueles meninos que não são mais meninos e meninas, hoje são jovens, adolescentes, alguns adultos, mas que foram frutos do resultado de uma mãe
de uma avó, de uma matriarca que esteve de joelhos dobrados diante de Deus na intercessão. Falando disso, hoje, no Dia da Mulher Presbiteriana, segundo domingo do mês de fevereiro, eu quero lembrar aos irmãos e às irmãs do texto de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Na verdade, o livro de 1 Samuel, capítulo 1, ele é todo reservado à mãe de Samuel. Ele é reservado a Ana. E há lições preciosas na vida de Ana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Lá no do versículo 1 ao 17, 1 ao 16, Ana está angustiada, Ana está aflita, Ana está amargurada, porque ela não tinha filho, e na sua época, não ter filho era como uma espécie de maldição. Não havia maldição específica, mas uma espécie de maldição social. Ela não era bem vista na família, ela não era bem vista na sociedade. Por isso Ana vivia na sua angústia, na sua tristeza, ao ponto de ir ao templo. Não havia o templo ainda como nós conhecemos, né? Aí a igreja, aí a presença do sacerdote, e ao tabernáculo, que era o templo, antes do templo de Salomão. E ali ela apresentou o seu choro, apresentou as suas lágrimas, apresentou a sua oração, a ponto do sacerdote tê-la por embriagada, tê-la como uma mulher vil, porque ela mexia os lábios, mas não saía som devido à sua angústia e à sua tristeza. Mas no versículo 18, aparece uma coisa maravilhosa. Ela recebe do sacerdote Eli uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e ela volta para sua casa. Ela se alimenta, ela se banha, ela muda o semblante, porque ela orara no seu interior que ela conseguiria alcançar aquela bênção, aquela dádiva, se Deus lhe desse graça. E graça, eu tenho cansado, ou melhor, eu tenho insistido em lhe dizer que graça é algo que nós não merecemos, algo que não está em nós, mas algo que está no favor de Deus. E Ana sabia que ela só receberia aquela bênção se fosse mediante a graça de Deus. Alguém diz assim: o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Que tolice! O Antigo Testamento é a graça e o Novo Testamento é a concretização desta graça. Deus fizera uma promessa, Deus prometera algo, e este algo agora estava se cumprindo em Cristo. Ana tinha certeza disso. Só o favor de Deus, só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus seria capaz de lhe dar aquela bênção. Mas no versículo 28 aparece um detalhe intrigante. Entre o versículo 17 e o versículo 28 se passam mais ou menos 2 anos. No versículo 28, Ana volta ao mesmo tabernáculo. Eu vou chamá-lo de templo. Era um templo provisório, mas era um templo. Ana volta ao templo, ao tabernáculo, encontra-se com o sacerdote Eli, aquele mesmo que lhe fizera uma advertência e uma promessa há 2 anos atrás. Ela se apresenta agora e diz a ele: olha aqui esse menino. Era por esse menino que eu orava. Era por esse menino que eu intercedia, era por esse menino que eu sonhava, era por esse menino que eu clamava. Ela apresenta o pequeno Samuel ao sacerdote e lhe faz uma promessa: esse irá servir a Deus todos os dias da sua vida. Você já prestou atenção, ou você já fez uma oração assim, sem essa dificuldade ou com esse desprendimento de pedir a Deus uma dádiva, de pedir a Deus uma bênção, de pedir a Deus uma recompensa, de pedir a Deus algo que aos olhos humanos ou da capacidade humana você não iria alcançar? Mas eu lhe pergunto também: você está disposto a dar aquilo que você tanto deseja de volta para Deus?
entregar a Deus, consagrar a Deus, ofertar a Deus. Eu queria lhe perguntar, meu irmão e minha irmã, você tem intercedido pelos seus filhos, você tem santificado os seus filhos, você tem colocado os seus filhos diante de Deus, você tem colocado os seus filhos na presença do Deus vivo e verdadeiro, do Todo-Poderoso, daquele que atende às orações, mas daquele que quer salvar a sua casa, daquele que quer abençoar a sua família. A nossa SAF, seja aqui de Jiribatuba, seja lá da Igreja Presbiteriana da Bahia, ou seja lá da Igreja da Boca do Rio, ou a SAF daí, da sua igreja, da sua região, da sua congregação, a sua federação, a sua sinodal e a sua confederação sinodal, ela é nacional, ela é formada de mulheres que diuturnamente, que todos os dias tem colocado diante de Deus as suas querelas, tem colocado diante de Deus os seus problemas, tem colocado diante de Deus as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, mas acima de tudo, elas estão diuturnamente dizendo: Senhor, faze a tua vontade. Senhor, manifesta o teu favor. Senhor, manifesta a tua graça. Eu acabei nessa mensagem citando 3 irmãs. Irmã Maria da Glória, mãezinha, irmã Guiomar e irmã Ana. Aí na sua igreja há uma irmã da SAF intercedendo por você, intercedendo pelo seu filho, intercedendo pela sua família, intercedendo pelo seu pastor, intercedendo pelo seu conselho, intercedendo pelo seu bairro e pela sua cidade, colocando-os diante de Deus. E é sobre essas mulheres que eu vim hoje homenagear, dizendo: feliz dia da mulher presbiteriana. Que Deus muito as abençoe, em nome de Jesus. Amém.